This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde falamos de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Aqui a intenção é acelerar o seu negócio a cada conversa. Sem fórmulas mágicas e firulas, queremos transformar você em um Growthaholic. Avalie o nosso podcast com 5 estrelas para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Uma conversa que começou na comunidade de founders da Ace nos inspirou a trazer um episódio focado exclusivamente nesse tema. Quanto do código da sua startup já é gerado por IA? E as respostas, quando eu fiz essa pergunta, variaram assim enormemente. Então a gente resolveu discutir os porquês, o que está sendo feito, como que os empreendedores estão resolvendo essa equação. O que antes era experimento virou prática e muita gente já está usando em toda a equipe de desenvolvimento as diversas plataformas de IA para acelerar o roadmap do produto, reduzir custos e muito mais. E para discutir esse tema, eu trouxe 2 empreendedores que estão na linha de frente, executando e utilizando tudo isso que a gente vai falar aqui. Um deles é o Bruno Okamoto, que é founder da comunidade MicroSaaS e empreendedor há muito tempo. E o outro é o Gabriel, que é CEO da Alvo, que também está pessoalmente codando e colocando produtos para rodar. Estou aqui com 2 amigos aí de longa data, muito feliz em falar sobre esse tema. Já vou contextualizar o tema, mas antes eu queria dar boas-vindas aqui para o meu amigo Bruno Okamoto. Tudo bem, Bruno? Se você puder se apresentar e falar um pouquinho o que você anda fazendo da vida. Boa, Pedrão, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite, cara. Eu estou muito feliz aí. Longa data, né? Desde 2014 aí a gente está nesse rolê com a Ace. Cara, eu tô num momento da minha vida que eu tô fazendo uma coisa de maluco, assim. Eu tô construindo vários SaaS, pequenos SaaS, né? Que a gente chama de micro SaaS, e tô testando como que é operar um portfólio de múltiplos pequenos produtos, assim. Então eu tenho hoje uma empresa nave-mãe, que é uma empresa de educação, chamada Pix Educação, onde eu tenho uma comunidade chamada Comunidade MicroSaaS, com um pouco mais de 20 mil pessoas, e lá dentro eu tenho vários produtos de educação, e aí eu uso uma parte dessa receita para montar a SaaS, e eu montei uma equipe de desenvolvimento e aloco uma outra parte da minha receita para investir no SaaS dos meus alunos. Então eu tô num momento super legal, assim, de experimentar coisas, explorar e ao mesmo tempo vendo muita coisa que tá acontecendo com o mercado, né? Quando você tem tanta gente construindo software o dia inteiro, você vê muita coisa. Então eu tô numa jornada bem legal aí de construir esse portfólio de SaaS, assim, me divertindo. Animal. E vamos, já falei com o Bruno aqui, a gente vai marcar um episódio para a gente falar sobre o que é o MicroSaaS, como funciona e tudo mais, porque é um tema muito interessante. E Gabriel Rodrigues, queria te dar boas-vindas também, você que também é um amigo aí, um parceiro aí de longa data, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho da Alvo para situar Legal. A galera. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto, que é um negócio que tem me chamado, enfim, eu tenho ficado algumas noites sem dormir de animação desse negócio. Atualmente eu sou CEO da Alvo, eu sou um dos fundadores. A Alvo é um SaaS fundado em 2016 para atender o mercado de field services. Então a gente atende empresas de manutenção e assistência técnica na operação core deles, que é manutenção, né? Enfim, atendimento. Bom, e a gente tem estudado bastante aqui como é que o nosso produto pode evoluir com IA, né? Então, desde otimização em termos de caixa, com talvez menos desenvolvedores, maior velocidade de desenvolvimento, maior geração de valor para os clientes, né? Então, enfim, vai ser um prazer falar aqui com vocês sobre esse assunto. Muito legal, vou situar aqui o tema. Esse tema começou com uma pequena pergunta minha. Eu cheguei e perguntei na nossa comunidade, tá o Bruno, tá o Gabriel e vários outros empreendedores, eu perguntei qual o percentual do desenvolvimento de software de vocês que hoje é feito com IA. É uma pergunta assim porque eu fiquei curioso, porque eu vejo um range muito grande dessa resposta, né, no mercado. E realmente veio um range muito grande. Eu desenvolvo alguma coisa, desenvolvo outra, eu desenvolvo e uso também o QA
com IA e faço tudo junto, eu estou investindo, mas estou enxugando o time, eu estou investindo, mas estou expandindo o time, estou gastando muito com o token, não estou. Então eu queria falar com vocês dois para tentar sentir o pulso do que está acontecendo na linha de frente de quem está desenvolvendo produto digital e o impacto que isso tudo tem e vai ter, né? Porque hoje a gente está digamos assim, no início de uma revolução, bem no iniciozinho de uma coisa que é um tsunami que vai varrer o mercado, e eu estou com vocês também, fico pensando, fico no final de semana mexendo em tudo. Eu queria começar colocando uma questão aqui para vocês, né? A gente viu recentemente a notícia da Block, né, que é a empresa aí de Financial Services do Jack Dorsey, demitir uma fatia grande dos seus colaboradores, e ele falou explicitamente que é porque a IA trouxe uma produtividade muito grande. Eu vou começar aqui com o Gabriel, que tem um SaaS que não é micro, né, Bruno? Já é um SaaS mais robusto, e eu quero daí ver a perspectiva do Bruno e te perguntar como é que você hoje está usando e como é que você enxerga esse uso indo para frente, o que você está pensando, planejando, e quais são as crenças, que eu sei que é um tema que você gosta de estudar muito também. Bom, acho que vale a pena eu dar um pouco de introdução sobre como é que esse assunto chegou aqui na companhia, né? Eu tenho alguns amigos que, enfim, produzem software há um tempo. Eu estou num grupo e em outubro, novembro do ano passado, eu estou vendo o pessoal falando bastante de um negócio chamado Cloud Code, que todo mundo hoje conhece. E aí eu falei, cara, deixa eu, enfim, descobrir o que é esse negócio. Hoje é uma empresa que, assim, as coisas, a gente tem um roadmap já definido, as coisas já vinham num caminho que a gente já estava traçando em termos de orçamento para o time de engenharia já tinha um tempo. E aí eu, enfim, entrei nas minhas férias em dezembro, falei, cara, não vou viajar, deixa eu instalar o Cloud Code no VS Code, deixa eu ver se eu consigo fazer um produto aqui. E assim, para quem não sabe, eu não sou desenvolvedor, nunca trabalho com produto há um tempão, mas não sou codificador de produtos, né? E, cara, eu consegui fazer um produto muito legal, assim, inclusive já lançamos ele semana passada. A gente atende empresas de manutenção e assistência técnica, e um mercado que a gente não atende nunca era um mercado de autônomos, então a gente sempre descartava esses leads quando chegavam aqui, e falei, cara, vou fazer um aplicativozinho para o autônomo para ver se eu consigo meio como um laboratório. Quando eu cheguei e mostrei isso aqui para o time de engenharia, foi uma coisa, parecia que eu era o Thomas Edison apresentando a lâmpada para os caras, assim, tipo, era um negócio muito louco, porque esses caras não imaginavam que seria possível, assim, o tamanho do produto, a velocidade com que foi feito. E aí, basicamente, o que eu fiz, assim, a gente chamei o CTO, chamei o time de engenharia, o nosso time de engenharia hoje tem umas 50, 60 pessoas mais ou menos, então tem uma estrutura ali que a gente não consegue falar com a pessoa, com todo mundo ali próximo para treinar e tal, mas mostrei para eles o que dava para fazer e falei, cara, acho que ainda daqui 3 a 6 meses eu não quero mais ninguém codando na mão, assim, não faz sentido. Acho que a gente ainda não pode abrir mão dos desenvolvedores para fazer code review, para garantir qualidade, segurança principalmente, mas codificar ficou muito, quando eu fiz esse negócio, ficou muito claro para mim que já era um negócio que, enfim, iria acabar, né? Todo mundo seria capaz de codificar um produto com mais ou menos qualidade. E aí a Anthropic lançou o 4.6, né? O Cloud 4.6, que deu mais força e mais velocidade para a produção de código, né? Então, basicamente o que a gente fez foi, cara, contratei a versão 20x lá do Anthropic para todos os devs, então todo mundo está usando aquela versão, e estamos no pé de todo mundo aqui. Acho que tem um trabalho de educação dos meninos aqui ao longo do tempo para eles poderem se sentir à vontade usando. Mas é isso, assim, a missão é que a gente, ao longo do ano de 2026, a gente não aumente o headcount de time de engenharia. Na verdade, a missão é manter, e ano que vem a gente começar a reduzir e ser 10 vezes mais produtivo, que é o que eu acho que dá para ser, jogando por baixo, 10 vezes mais produtivo com o time de engenharia. Pô, muito, muito legal. E eu também, impactado da mesma maneira, né? Eu também não sou técnico, e quando eu coloquei meu primeiro software, via o código sendo... Eu fiquei, cara, pelo amor de Deus, isso aqui... Game changer. E Bruno, você que também tem esses mesmos dilemas, né? Mas você, geralmente, quando a gente fala de um micro SaaS, é um founder lá fazendo tudo, né? Fazendo todo o processo. A gente também tem esse negócio de
de vibe coding, né? Que é o que a gente chama quando a gente está codando sem saber, né, necessariamente desenvolver. Como é que é o teu processo? O que você aprendeu nesse caminho? Quais foram as lições que você teve também? Seria legal você comentar, assim como o Gabriel, a jornada dele, né? Como que ele acordou para esse mundo? Como que foi a sua? Cara, é bizarro, né? A gente que empreende há muito tempo, né? Eu lembro quando eu comecei a empreender em 2014, eu tive que pegar 120 mil reais de investidor anjo para montar o MVP, porque precisava pagar um dev super caro lá. E aí, ano passado, assim, né? Minha esposa, ela chegou e falou, cara, nossas finanças tá uma bagunça, Excel tá uma bagunça aqui. Eu falei, cara, eu vou aprender a usar IA, não é possível, né? Vou ter que usar esse negócio de IA. E aí comecei a brincar de vibe coding também, assim, montei um puta de um sistema lindo, assim, e eu fiquei tipo, meu Deus, isso aqui é surreal, assim. Aí eu gostei tanto da experiência que eu comecei a testar com coisas maiores, assim. Então, como eu tenho um canal no YouTube, eu falei, vou soltar pra minha audiência, e aí o que quebrar ali, a galera me reporta aqui, e é isso, assim. Eu fui soltando vários appzinhos e soltando, e alguns colavam, outros flopavam e tal. E aí eu fui pegando muito feedback e entendendo que podia melhorar. E como tem muito dev na minha comunidade, os devs chegavam e falavam assim, Bruno, isso aqui que você fez tá ruim, ó, esse prompt aqui, você pode melhorar essa parte de segurança, olha, você pode fazer isso. E a galera foi me dando feedback, eu quase virando um dev ali, né? E aí, cara, aí quando esse ano deu fevereiro, né, eu conheci o Opus também, 4.6 aí, foi, cara, divisor de águas, assim. Então hoje eu me sinto um empreendedor 10x hoje, assim, com IA, né? Então, só para dar uma visualização, né? Hoje eu tenho uma equipe enxuta de 12 pessoas, que eu administro hoje 4 empresas, né? E dessas 4 empresas, 2 são de software pura, são 2 SaaS. E, cara, hoje eu consigo fazer deploy de features numa velocidade surreal, basicamente sem abrir o meu computador, assim. Então eu consigo hoje, por exemplo, transformar todos os meus tickets de suporte. Então eu analiso tudo que está acontecendo no suporte, analiso o roadmap dos meus devs, eu consigo ver em tempo real se o que as pessoas estão reclamando está sendo o que meus devs estão construindo ou está sendo o que a gente está atacando. Eu peço para os meus agentes codar as features de noite, então eles quebram essas features em várias small tasks, né? Então quando é front-end, back-end, aí eu tenho 2 agentes que trabalham, né, nessas tasks, e aí de madrugada roda 2 agentes de QA que revisam essas tasks e faz deploy para o GitHub, e meus devs acordam no dia seguinte, revisam o código e a gente faz deploy das features, assim. Então, antes eu tinha 4 devs para ficar fazendo deploy de feature nos meus SaaS, eu reduzi para 2, eu acredito que em breve para 1, e hoje a gente consegue, assim, fazer entre 6 a 8 vezes mais features do que eu fazia, tipo, até novembro do ano passado, de forma completamente automatizada, assim. Então, baseado no feedback do cliente, eu lanço uma feature da noite para o dia, e eu fico analisando em tempo real as métricas do meu SaaS, e as features que a galera usa menos de 15% do tempo, eu vou tirando as features do sistema, e quando alguém sente falta, eu vou lá e converso com o cliente e tento entender o use case dele. Mas a grande maioria das features eu vou matando, assim, no meu SaaS, quando elas não estão sendo utilizadas, assim. E o SaaS, ele muda muito o ICP, né? Então, às vezes vem um ICP Enterprise, e ele pede algumas features, a gente coda elas, mas nem todos os ICPs usam, então a gente às vezes deixa deploy de features para um cliente específico e que não aparece para todos os outros clientes. Então a gente, inclusive, consegue customizar, às vezes, features para alguns ICPs específicos que não afetam todo o sistema, assim. Então, esse é um nível, para mim, assim, que não sou dev, assim, isso é mind-blowing, assim, sabe? Bizarro. É mind-blowing. E olha que interessante, né? O CEO codando, né? O Gabriel e o Bruno, os dois codando. Esses dias eu vi o Toby, que é o CEO da Shopify, ele falou codando, aí os caras, não, será que ele coda mesmo? Tá aqui o meu GitHub. Cara, o cara codando um monte lá, o CEO da empresa o que codando. mais salta feature. O que mais, exatamente, é o cara que tá lá na linha de frente. O que você acredita que vai ser o stack de pessoas daqui para frente, né? O que é? Porque a gente tem o PM, a gente tem design, depois eu quero ver o Bruno nisso também. Tem designer, você tem o front-end, o back-end, você tem QA. Como é que é o stack agora, daqui para frente, indo para frente, né? De tecnologia de uma empresa? Isso é bem legal, essa pergunta. Assim, eu acho que a barreira de código ela é uma barreira que está sendo destruída por IA. Ela, assim, não vai existir mais essa questão do tipo, eu sou um desenvolvedor front-end, eu sou um desenvolvedor back-end, eu sou
né? Basicamente, eu acredito que, inclusive, um dos debates que eu tenho visto que é o que vai ser o futuro dos devs, né? Acho que a pessoa vai ter que ser mais focado em negócio, né? Então, aquele desenvolvedor que colocava um fone de ouvido e ficava codificando lá, enfim, vai perder bastante espaço se ele não entender o cliente, né? Acho que a stack ainda é necessário alguém que entenda a dor do cliente. Essa é uma coisa que eu tenho me preocupado bastante com aqui dentro da aula. Tá bom, agora a gente consegue fazer um monte de feature rápido, mas assim, a gente tem que fazer features que fazem sentido para o usuário. Assim, fazer muita coisa não quer dizer que você está fazendo um bom produto, né? Então, assim, o quanto que a gente consegue fazer coisas que melhoram a usabilidade ou a experiência do usuário. Então, eu acho que o trabalho de alguém de produto ainda é muito relevante, né? Então, conversar com o cliente, já não vai fazer isso para você, ainda não, né? Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas ainda não vai conversar com o seu cliente e tentar entender exatamente como é que ele usa, o porquê, o que é importante, o que deveria ter e o que não tem, fazer um estudo qualitativo da coisa, né? Ela consegue, às vezes, fazer um estudo quantitativo. Então, mas acho que dá para aproveitar bastante IA, também um PM consegue ser muito mais útil com uma IA na mão, né? Acho que o trabalho do pessoal de produto ainda é muito relevante, enfim, fazer discovery é um negócio mega importante, entender a usabilidade. Acho que como vai ser o papel do time de desenvolvedores lá na frente, né? Eu não acredito que cada vez mais desenvolvedores júniores vão perder espaço, né? Assim, você precisa de desenvolvedores que revisem código e que tenham capacidade analítica de propor e ver pontos que ficaram falhos na codificação que a IA fez. Então, eu não consigo ver um desenvolvedor júnior fazendo isso com qualidade, né? E QAs a mesma coisa, né? Então, assim, basicamente ela consegue fazer teste unitário, consegue fazer teste de carga, consegue fazer teste de integração. Então, basicamente, essa parte mais técnica ela consegue fazer muito bem. Então, acho que assim, o papel vai ser alguém de pessoas de produto muito fortes ainda, principalmente as pessoas que levantam os pontos que são relevantes no produto para o cliente, e desenvolvedores que revisam o código e o teste para fazer deploy depois, né? Então, por isso que os times vão ficando cada vez mais enxutos, você não precisa de tanta gente, você não precisa de desenvolvedores de front-end, back-end, QAs, etc., para poder fazer a parte técnica do negócio. E Bruno, pensando nessa lógica aqui do Gabriel, se você puder também elaborar um pouco sobre isso, mas complementar com... Você começou em 2014, né, Gabriel também começou há bastante tempo, e você hoje está colocando empresa no mercado. A gente sempre fala que tem o founder team lá, que tem que ter um CTO, tem que ter um cara mais hustler. O que seria o novo founder team na sua cabeça, olhando os tempos atuais, né? Boa. Cara, eu concordo muito com o Gabriel, assim, também. Eu acho que essa parte de discovery, ela é fundamental, assim, ainda mais no mundo que tem muito ruído, né? E aí as pessoas querem tudo, né? Tudo é muito rápido, a informação é muito rápida, a IA dá as coisas muito rápidas. Então, essa velocidade, às vezes, acaba realmente atrapalhando o processo de descobrir o que realmente gera valor ou não no final do dia, que é o que vai reter as pessoas em qualquer produto, né? Então, não adianta só lançar por produto, por lançar também, que se você não tem uma proposta de valor muito clara, de fato, né? Resolver um problema. Então, eu sinto que uma coisa que vai acontecer muito no mercado, eu vejo muito isso na minha comunidade, é que como o produto realmente virou uma commodity, então, por exemplo, tem muita software house que fazia softwares parrudos para clientes, que agora estão lançando tipo um SaaS por semana lá, só para ver o que cola, assim, o que rola, assim. Então, o cara separou um pequeno ABU de devs lá e fica soltando um monte de software, assim. Então, eu vejo que o que tá acontecendo é que a galera tá fazendo muito software e soltando muito software e realmente não tem mais essa necessidade tanto de front-end, back-end e tal, mas essa visão de negócios eu acho que cada vez mais fundamental, né? Porque não adianta só você soltar produto, porque a gente volta pro mesmo playbook de sempre que existiu, né? Produto por produto, ele é só uma parte da equação, assim, né? Mas, cara, o que eu vejo agora de equipe, assim, o que eu mais vejo que as equipes que mais performam, assim, dentre todos os SaaS, hoje eu tenho mais de 3 mil SaaS na minha comunidade, e os SaaS que melhor performam é a galera que domina a distribuição, assim. Então, distribuição, tipo, assim, você pode fazer qualquer SaaS, assim, seja finanças no WhatsApp, né? Você chuta uma árvore, o que mais tem é SaaS de finanças no WhatsApp hoje em dia. Cara, assim, se você acerta a distribuição, você ganha o jogo. Por isso que o movimento que eu ando vendo muito, cara, é dev fazendo parceria com influenciador. Então, os devs saem mandando mensagem no Instagram de influenciadores de nicho,
falando assim, cara, vamos montar um SaaS e você usa a sua audiência e a gente faz um bem bolado juntos aqui, 50-50. Então eu ando vendo muita gente fazendo isso. Ano passado, um aluno da minha comunidade faturou 3 milhões fazendo parceria com influenciadores e soltando SaaS para a audiência deles. Então eu vejo que distribuição, cara, é a bola da vez, mas um ponto de atenção é que hoje o tráfego está ficando mais caro, né? Os impostos estão aumentando, a concorrência está aumentando, o SEO está passando por muitas mudanças por conta das pesquisas por AI. Então, assim, os canais estão mudando muito, né? O LinkedIn virou um lugar só de spam de bots. Então, assim, os canais que a gente sempre trabalhou, os 21, 24 canais, estão mudando muito. Então, eu vejo que hoje as pessoas que mais têm sucesso no início de uma jornada, construindo uma startup, um SaaS, um micro SaaS, tanto faz, é o pessoal que acerta a distribuição desde o primeiro dia, porque o MVP você vai ajustando as coisas, né, que nem o Gabriel fez lá rapidinho e levou isso pro time, mas agora a distribuição é mais difícil, e hoje ganha o jogo, na minha visão, quem tá acertando conteúdo, principalmente, assim, porque você pensa né, teoria da internet morta, né, hoje mais de 51% de todo o conteúdo produzido no planeta é feito por IA, e a IA usa o conteúdo da internet morta para estudar e criar conteúdo. Então, ela estuda conteúdo ruim para criar conteúdo ruim. Então, ela entra num vortex de produção de conteúdo raso, né? Então, quando você hoje produz conteúdo e você domina, de certa forma, a narrativa da distribuição e você consegue atrair ICPs, independente de ser do seu nicho ou não, mas você começa a trazer gente e você consegue itinerar um produto com mais velocidade, para mim, esse é o perfil campeão, assim. E aí você pode, tanto faz você ter uma pessoa técnica no time ou não hoje em dia. Mas, eventualmente, você vai precisar de uma pessoa técnica, né? Então, eu ainda não recomendo 100% vibe code. Assim, eu acho que é difícil um produto ficar 100% sem um desenvolvedor realmente olhar, porque cedo ou tarde as coisas quebram, né? Como qualquer produto, assim. E quando quebrar, se você não tem um amparo de uma pessoa técnica que entende a infraestrutura, entende o que está acontecendo, a chance de você levar um tombo é bem grande, assim. Então, eu ainda acho que distribuição é muito importante. É importante você ter uma pessoa técnica na equipe, mas talvez não tão importante você ter um sócio técnico, caso você não seja técnico, porque hoje eu acho que o 0 a 1, o 1 a 2, até os próximos passos, grande parte você consegue caminhar hoje sozinho, se você acertar a distribuição desde o início, sabe? Eu fiquei pensando bastante sobre isso que o Bruno falou, né? Tipo, se eu fosse começar uma startup hoje, que time que eu ia querer? Cara, eu acho que, assim, essa é uma percepção muito pessoal minha. Eu tive uma startup na minha vida, que é a Howard, então eu não sou o cara mais experiente do mundo para falar sobre isso. Mas eu não começaria, eu gastaria, o Bruno tem 100% de razão quando ele fala sobre distribuição, eu gastaria... Se eu começasse agora, eu codificaria meu produto, gastaria uma energia imensa distribuindo. Quando ele estivesse ali com, sei lá, 2, 3 milhões de receita, aí eu começaria a procurar um parceiro técnico, um sócio ou alguém que eu conseguisse pagar e eu não fosse pagar esse cara em equity. Eu acho que o equity é muito caro para, assim, o equity de uma startup no começo é 100% do seu patrimônio praticamente, né? Então eu não entregaria esse equity na mão de um parceiro, de um sócio técnico de cara, jamais, assim, agora, depois de IA, jamais, porque você consegue validar, você consegue aprofundar na experiência do cliente sem precisar dessa figura hoje, né? É óbvio que quando escala precisa de ajuda, precisa, enfim, tudo isso, mas aí já é alguma coisa que você consegue ter dinheiro para pagar e não precisar abrir mão de equity. É só esse ponto que é o que eu faria se eu estivesse começando um SaaS agora. Eu queria só pôr mais um último ponto, que eu acho que, assim, se você é desenvolvedor e está escutando aqui a gente, eu acho que, de fato, assim, as skills mais importantes que os devs têm que ter agora para empreender, né, ou seja, para a carreira deles, tanto faz se é para construir algo ou continuar trabalhando para os outros, mas é o cara entender um pouco de marketing e ter essa visão de negócio também, assim, e entender como a empresa se conecta, né, as áreas se conectam, como que o cliente tem a percepção do produto, né, uma visão de métricas, dados, porque realmente só o código por código hoje, tipo, assim, e assim, a IA tá assim em 2026, em fevereiro, né? Então, o que vai acontecer daqui para frente, né? O mundo vai mudar muito, assim. Então, realmente, eu acho que o desenvolvedor, ele diminuiu um pouco o papel só do desenvolvimento puro ali, né? Eu concordo 100% com vocês e eu tenho falado muito sobre a questão da distribuição.
Mas o que também está na minha cabeça, que eu queria ouvir vocês, por exemplo, o Claude lança um modelo, o valor das empresas SaaS da Bolsa cai. Vocês acham que o SaaS está ameaçado? Vocês acham que a receita potencial do SaaS, o TAM, reduz com esses agentes ou não? Essa é uma pergunta difícil de responder agora, né? Porque eu não sei como é que vai estar aí o cloud daqui pro final do ano. Mas, assim, eu não acho que SaaS tem alguns pontos que acho que depende um pouco do SaaS. Então, vou tentar exemplificar aqui. Se eu trabalho em SaaS SMB, eu estava vendo um artigo que o Anthropic queima $800 para cada licença de $200 que ela vende. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a um tempo ela vai aumentar o preço porque não tem muito o que fazer, né? Então, cara, se o cara vai gastar, sei lá, $1.000, $1.200, $3.000, $4.000 para construir um produto que ele paga, sei lá, $100, eu acho muito difícil ele abrir mão de pagar $100 para fazer um produto, ainda mais alguém que, não é o core business dele. SaaS que são muito horizontais, SaaS que, sei lá, eu vou dar alguns exemplos aqui, como o Trello, por exemplo, e coisas do tipo, eu acho que esses correm mais risco, não acho que é um risco imenso também, mas eles correm bem mais risco, porque basicamente ele é muito mais simples de ser feito, né? Então um SaaS mais profundo, vou pegar um exemplo aqui de um software que a gente usa todo dia aqui, que é o HubSpot. Cara, pra você fazer um HubSpot no Vibe Coding, vai uma vida, é um negócio imenso, enfim, não vai conseguir fazer. Mas pra você fazer um Trello que te funcione, que resolve para boa parte dos caras, cara, não me parece tão distante assim de um cliente conseguir fazer. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão do custo-benefício, do quanto que esse cara gasta com você, um SaaS, e o quanto que é complexo o seu produto, né? E o quanto que você está amarrado dentro da operação. Então, vou dar o próprio exemplo da Alvo aqui, que acho que ilustra bem. A gente está tão amarrado, a nossa operação está tão amarrada dentro do HubSpot hoje, tem 150 pessoas que usam o HubSpot aqui toda hora. Então, assim, eu parar para fazer isso, para codificar esse negócio na mão, o custo-benefício não vale a pena, né? Mas Trello, talvez a gente consiga, em algum momento aqui, pensar em fazer, entendeu? Então, eu acho que depende do SaaS, depende de como é que ele é construído, depende do ticket médio. Eu vejo eu inclusive falei isso para os meninos ontem. Falei, cara, eu tenho absoluta certeza que Anthropic, OpenAI, Gemini vão triplicar o preço, quadruplicar o preço, eu não sei quando, mas eles vão ter que fazer isso, porque eles queimam muito caixa para poder operar o negócio. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível enquanto está barato. Então, acho que esse jogo aí traz um ponto sobre o SaaS. Mas sempre olhando assim, mas falando agora em fevereiro, como é que vai estar o cloud em dezembro, eu não faço ideia, talvez tudo que eu falei aqui já não valha mais nada. Não, o mundo tá muito louco mesmo, né, cara? Mas assim, na minha visão, eu acho muito precipitado, né, essa visão de que o SaaS tá morrendo e tá todo mundo correndo para construir uma casa no meio do mato e plantar batata, entendeu? Tipo, eu acho que assim, o mercado, ele tá muito incerto porque ninguém sabe o que tá acontecendo, assim, mas a única certeza que eu tenho sobre SaaS é que o que vai valer muito sobre SaaS ao longo prazo vai ser principalmente os dados que esse SaaS produz e usa eles. Eu acho que dados vai ser uma coisa muito importante e eu vejo que, assim, a gente vai entrar nesse momento agora de agent first, assim, é inevitável, né? É inevitável a gente entrar, então, o próprio Anthropic lançou o Cloud Cowork, né? Então, ela transformou um terminal que era só para devs, onde qualquer pessoa numa empresa pode usar o terminal, então fazer coisas grandes. Então, eles estão saindo da bolha do B2B só para pessoas técnicas e entrando na bolha do B2C, e a OpenAI comprou o OpenClaw. Então, assim, eu dou 2-3 meses para a OpenAI lançar o próprio assistente pessoal dela, com uma base de bilhões de usuários, que em breve todo mundo vai estar tendo um agente pessoal. Então, a gente vê esse movimento da Anthropic facilitando as pessoas a terem agentes trabalhando no cowork lá, com plugins e skills, e a OpenAI indo por esse caminho. Então, uma coisa que para mim assim, é um fato é que em breve a gente vai ter muitos agentes, vai ser uma coisa que vai se tornar cada vez mais acessível para além da nossa bolha tech, e que o SaaS, muitos SaaS, principalmente os SaaS mais rasos, assim, vão ser, a grande maioria, operado via API e MCPs, assim. Tipo, então eu vejo que muitos SaaS, num curto período de tempo, precisa ter boas APIs, porque grande parte do consumo desses SaaS vão ser de empresas consumindo as APIs e não mais tanto usando interface. Então,
eu vejo que o mercado vai muito para esse lado, e se as empresas não se adaptarem e conseguirem montar uma estrutura para comportar esses diferentes usos, eu vejo que vai ter muita dificuldade, e principalmente as empresas que são wraps, assim, né? Então, essas empresas que fazem wrap de OpenAI, wrap de APIs de terceiros, essas empresas elas têm um risco de plataforma muito grande, porque as próprias empresas elas estão lançando funcionalidades, e não só isso, né? Essas empresas não têm os dados proprietários, porque os dados estão indo para uma OpenAI ou indo para uma Anthropic. Então, são empresas que têm um risco muito alto, assim. Então, eu ainda acho que é meio cedo, assim, para o mercado se alarmar. Tipo assim, você não vai pegar e matar uma TOTUS, assim, ou um Salesforce da noite para o dia, mas que é um fato é que, cara, o mercado vai mudar muito, assim, daqui para frente. E a forma como nós interagimos com o software também vai mudar muito, né? O ser humano, a tendência é a gente ficar cada vez mais preguiçoso, né? Então, assim, de vez eu entrar numa interface e ficar clicando num monte de botão para exportar um documento, eu quero só mandar um áudio no meu WhatsApp e receber esse documento aqui. Então, assim, a tendência é essas empresas grandes irem por esse caminho de facilitar isso. E cada vez mais que o usuário entender que isso é muito fácil para ele sempre vai querer fazer isso. E aí a tendência é as empresas sempre facilitarem que os usuários tenham essa facilidade, né? Então, assim, eu vejo que vai mudar um pouco, assim, a dinâmica, assim, mas realmente é muita incerteza, assim, sabe? Eu realmente não sei o que vai acontecer até o final desse ano, assim, cara, vai ser uma loucura. A velocidade de releases e coisas novas é assustadora, né? Mas eu concordo muito com vocês. Eu acho que tem essa questão do System of Record, né? Onde ficam teus dados, que, por exemplo, um HubSpot da vida, pô, tem toda a tua base. Não é fácil codar um negócio para virar o teu repositório, né? O teu RP, o teu Salesforce, né? O teu CRM. Então, eu acho que existe isso, existe a questão de distribuição, existe a questão da interface não ser mais tão relevante em vários casos, do a gente trabalhar nos bastidores e fazer os jobs para você. Então, acho que, como vocês falaram, é uma mudança da forma como a gente pensa sobre software ponta a ponta. E, sendo bem prático, eu sei que o pessoal tem dúvidas aqui. Quando eu perguntei como é que vocês fazem, os dois de bate-pronto, a gente usa o Claude, os dois usam o Claude. Vocês chegaram a testar outras alternativas e foram mal cedidos? Como é que foi esse processo de decidir? O que ele tem que os outros não têm? Acho que vale falar um pouco de produto aqui. Bom, eu testei o Anti-Gravity da Gemini, testei o Codex da OpenAI. Olha, o Cloud foi o melhor, assim, na minha percepção, né? Eu conheço pessoas que preferem o Gemini, mas o Cloud, na minha percepção, assim, ele é muito fácil de usar. Ele você consegue, os outros também, mas você conecta ele no VS Code de um jeito muito, muito simples. E, cara, eu não sei, eu sempre gostei mais da Anthropic, acho que eu sempre conversei mais com a IA da Anthropic, né? Desde antes eu sempre usei ela mais, então, enfim, para mim foi bem natural usar o Cloud. E eu achei ele muito superior aos outros, mas é uma percepção bem pessoal. Conheço gente que preferiu o Codex ou o Gemini. Eu acho que é muito uma percepção pessoal mesmo, né? Acho que hoje a grande massa ainda usa muito o ChatGPT, porque foi a first mover, né? Foi a empresa que veio. Mas assim, cara, depois que eu tive uma experiência assim com o Claude, principalmente depois do Opus que saiu esse ano, parece que ele lê minha mente, assim, entendeu? Às vezes eu nem consigo me explicar muito bem pra ele e ele entende tudo, ele executa as coisas muito bem, dá muito pouco retrabalho, então eu gosto muito, assim. E hoje eu tenho as duas ferramentas, então eu uso em um SaaS o Codex e uso em outro SaaS o Opus. E é nítido pra mim a diferença, né? Não falando mal da OpenAI, acho a empresa fantástica, mas assim, a inteligência dos dois não se compara, assim. O Opus, ele acerta muitas vezes de primeira. O Codex eu tenho que ficar várias vezes, às vezes refatorando ou refazendo prompts e tal. E às vezes ele deixa passar coisas que você pensa, pô, mas isso foi meio burrice, assim, da IA, assim. Então eu vejo que o Opus realmente ele desempenha muito melhor, assim. E o Google é muito bom, cara. O Google é muito bom. Mas assim, normalmente o mercado ele taxa labels nas IAs, né? Então tem uma label boa para design, tem uma IA boa para código, então assim, o Google hoje ele está sendo reconhecido muito no mercado
pela excelência de design, de vídeo, né? Então, por exemplo, toda landing page que eu faço usando o Gemini, assim, porque é fantástico, assim, o que ele gera de output de design, eu nunca consegui isso no Claude, assim, por exemplo. Mas no Claude, o código que ele gera, eu acho infinitamente melhor do que o Gemini. Então, eu vejo que as IAs têm seus propósitos específicos, porque meio que cada uma tá ficando muito boa em uma esfera específica, assim. Então, acho que o segredo é você usar um pouco de tudo e abrir a carteira mesmo, né? E é isso, assim, que não tem muito caminho, sabe? E sabendo que amanhã tudo pode mudar, né? Que você tem que estar Exatamente. sempre aberto às mudanças. E em termos de que outra curiosidade que o pessoal tem, consumo de tokens e gastos que a gente tem com as plataformas, como é que isso se traduz no impacto do P&L de vocês, de uma área de dev hoje, ou do custo de um SaaS, o quanto essa camada de tokens está virando relevante aí em termos de custos para uma empresa? Olha, aqui o que a gente fez basicamente, né? A gente hoje eu contratei o cloud para todo mundo, né? Então tá dando aí uns 60 mil reais por mês só de cloud, né? Então é uma grana relevante para a companhia. Mas o trade-off que a gente fez era quantos desenvolvedores a gente deveria ter contratado a mais para a operação. E aí a gente, enfim, não contratou ninguém, né? Então a gente conseguiu ver uma redução de custo do time de engenharia como um todo, e a gente viu isso refletindo na margem, né? Então a margem ela subiu um pouquinho no mês de janeiro. Acho que esse trimestre a margem deve ficar um pouquinho maior. A gente tinha essa previsão de subida de contratação de novos desenvolvedores, mas é isso, assim, acho que a missão é sempre, pelo menos no meu caso aqui, uma das coisas que eu olho é se a margem não está ficando muito deteriorada com o custo do token, né, porque a gente joga isso nessa métrica específica. Cara, eu tenho um SaaS que eu opero usando só a API da OpenAI, né? Então eu tenho um SaaS chamado My Group Metrics, que é uma ferramenta de Data Analytics para grupos de WhatsApp para empresas, né? Então eu atendo hoje grandes empresas que usam muito o WhatsApp nas suas operações, tipo Sebrae, Natura, TikTok, e eles têm muitos grupos, né? Tem um cliente que tem 800 grupos de WhatsApp com funcionários, né? Então hoje eu processo, em média, eu não lembro se é por dia ou por semana, entre 2 e 3 milhões de mensagens, onde eu tenho que pegar todas essas mensagens, jogar no meu banco de dados e usar a OpenAI para ler todas as mensagens e processar todas essas informações, porque eu jogo isso para uma IA, onde as empresas podem perguntar o que está acontecendo nos grupos, ter dados dos grupos e tal. E, na minha visão, esse era o meu maior custo da empresa, porque, cara, processar 2, 3 milhões de mensagens, que seja por semana, ainda é muita coisa para uma IA processar. E, cara, eu gasto, em média, por mês, processando esse volume gigantesco de mensagem, entre 5 e 8 dólares. Então, tipo, assim, eu realmente acho que novos tempos, assim. Talvez ano passado eu gastasse mais, mas cada vez mais diminuiu o custo do token para alguns tipos de IAs, então eu vejo que hoje eu sinto que não impacta tanto. Então, tudo bem que talvez a minha pressão seja tão grande, mas pensando num processamento de talvez, sei lá, 6, 8 milhões de mensagens e gastar 5 dólares, então, tipo, eu realmente acho que o ROI é muito grande, assim. E a nível de investimento, o meu investimento é muito similar, assim. Eu tenho o plano Max também, para toda a minha equipe, a gente assina, assim, eu gasto lá também uns 10k por mês de cloud, mas eu sinto que o ROI é absoluto, assim. Eu também não preciso crescer a equipe, então toda a minha equipe usa muito bem. Eu tive uma curva de aprendizado para ensinar a minha equipe, todo mundo a usar IA e entender como realmente extrair o melhor, mas depois de um mês que a gente fez um monte de workshop aqui dentro da empresa, o pessoal tá usando melhor do que eu hoje, assim, e eu sinto que o ROI é infinito, assim, porque hoje, para eu escalar uma operação que eu tenho que administrar 2, 3 comunidades que somam quase 30 mil pessoas e ter que fazer a gestão disso, mais 3 mil alunos que eu tenho no meus cursos de educação, mais 2 SaaS, mais ainda fazer um monte de coisa, cara, se eu fosse precisar de equipe para tudo isso, eu tava ferrado, eu ia ter que ter uma equipe de umas 20 pessoas, e hoje eu faço tudo isso com uma equipe super enxuta, então eu sinto que hoje o retorno do meu investimento é muito alto, assim, eu nunca calculei o do headcount, mas eu sinto que o ROI é muito grande, assim, sabe? O único ponto é só adicionar que eu tenho certeza absoluta que esse custo vai aumentar exponencialmente nos próximos anos, assim. Vai. Também acho. Todas essas empresas, quando a gente olha como elas queimam caixa, né? Elas queimam muito, muito caixa. O custo de
de energia, enfim, então os caras vão ter que, em algum momento, passar esse preço para os consumidores, não vai ter muito jeito. Então, assim, uma das coisas que eu tenho preocupação é quanto que a gente faz mais rápido agora, para não precisar gastar tanto lá na frente, talvez, mas, assim, ninguém sabe quando eles vão reajustar esses preços, né, então... E, cara, o mercado já começou a reagir, né? Você vê, eu uso muita VPS aqui na minha estrutura, né? As VPS estão subindo o preço por causa da memória RAM. Então, tipo, a memória RAM do mercado tá acabando, porque a galera tá usando muito para IA a memória RAM. Então, tem uma VPS chamada Hetzner, alguma coisa assim, que é uma VPS alemã, bem famosinha. Eles mandaram um e-mail ontem para a base falando, ó, a gente vai ter que aumentar o preço aqui em 20%, 30%, porque a memória RAM tá cara. Então, tá mudando o mercado mesmo, assim. E a gente tá começando a sentir, e isso vai começar a vir de várias... Que nem as placas de vídeo, né? Quando começou muito IA, as placas de vídeo secaram no mercado e a galera não conseguia mais comprar placa de vídeo. Então, realmente, assim, vai ser meio caótico, assim. Realmente, eu também acho que vai subir o preço de tudo, vai ficar tudo muito caro. Acho que o segredo é a gente realmente, sei lá, pegar nossa grana e investir numa empresa de energia aí, de empresa hidráulica, porque é o futuro, assim, que toda empresa vai precisar ter uma estrutura pesada, assim, e, cara, o planeta não comporta, assim, hoje, né? Tipo, a falta de infraestrutura, né? A própria Meta, a própria OpenAI, elas estão quebrando a cabeça para ver como eles expandem as infraestruturas, né? O Elon Musk querendo construir satélites no espaço para resfriar os data centers, né? Tipo, a Meta, tipo, querendo construir data center no planeta inteiro e perto de usinas hidrelétricas, o Elon Musk querendo construir usinas nucleares para resfriar as coisas. Cara, tipo, onde a gente vai parar, tá ligado? Loucura. É isso aí. Mas, como a gente fala, sempre a tecnologia sempre arranja caminhos, né? E agora a gente está ficando viciado nas tecnologias, né? Que acho que é isso que elas estão se tornando indispensáveis. Para a gente encerrar aqui, a gente já está arrumando para o fim, eu pedi para qualquer um de os dois aí me darem, para quem nos ouve, né? A gente tem muitos empreendedores que nos ouvem, a gente falou muita coisa aqui ao longo dessa conversa, mas para a gente encerrar, queria que vocês dessem alguns conselhos de vocês nessa linha do que a gente discutiu aqui, né, para empreendedores que estão, talvez, ainda meio que batendo cabeça ou começando a entender. Que recado que a gente pode dar para eles agora? Vamos começar aí pelo Gabriel. Bom, o jeito que eu fiz acho que foi bom, assim, eu usar a IA, né, para ver o que ela era capaz de fazer e aí tentar transmitir isso para o time. Acho que se você está pensando, se você já tem uma operação rodando com funcionários, etc., eu sugiro que você gaste uma energia pessoal sua no tempo de aprender, use mesmo, construa coisas, mesmo que seja só por hobby, sei lá, construa coisas para você entender como funciona, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, até para você poder sentar com o seu time e conversar de igual para igual com eles, né? Se você está começando agora, acho que assim, nunca foi tão fácil construir um produto, então aproveite para fazer, os produtos que você sempre quis fazer e nunca conseguiu. Mas eu acho que eu vou voltar só num assunto que não é fazer mais código e mais produtos quer dizer que você vai ter sucesso. Acho que você tem que entender, a premissa de entender como que o usuário funciona, o que ele quer, o que é importante para ele, continua válido, isso não se perdeu e não acho que vai se perder com IA. O Bruno falou uma coisa que é verdade, vai ter muito ruído, então vai ter muita coisa acontecendo. E sempre que tem muito ruído, as coisas parece que a gente tem a sensação de que a gente está perdendo tempo, de que a gente deveria estar fazendo mais do que a gente está, mas sempre que a gente foca na experiência do usuário, em como é que a gente gera valor para esse cara, a gente está no caminho certo. Então, acho que é isso assim, que eu teria para dizer para quem está empreendendo ou já está pensando em começar. Boa. Cara, eu acho que muito nessa linha do Gabriel também, assim... O conselho que eu dou para as pessoas ao meu redor, assim, para minha esposa, para meus amigos, eu tenho um monte de amigo funcionário público que não sabe nem o que é IA ainda direito. Eu falo para eles 2 dicas sempre, assim. Eu falo, cara, a primeira dica é use 1 hora por dia. Tipo, use 1 hora por dia. Ah, mas eu não sei o que fazer. Cara, se você não sabe o que fazer, não fique tentando fazer micromanaging com a AI. Tipo, não chegue para ela e fale assim, quero que você me dê isso, 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 isso. Chega para ela e fala assim, eu tenho um problema e eu preciso que você me faça perguntas para me ajudar a entender qual é o melhor caminho para a gente resolver esse problema.
Porque o que eu sinto hoje é que a maioria das pessoas que usa IA, elas usam IA para dar ordem. Tipo, faça isso, vai para lá. Mas eu sinto que a IA ela chegou num ponto que ela consegue, às vezes, entender aonde você quer chegar e te propor caminhos e soluções muito mais relevantes do que o que você pensou inicialmente. Então, eu dou sempre essas 2 dicas para as pessoas. Use 1 hora por dia a IA no seu dia a dia e, em vez de você só chegar e dar ordem para ela, pergunte para ela qual é o melhor caminho ou como eu posso fazer para alcançar esse lugar, para alcançar esse objetivo, para alcançar essa solução. E deixa que a IA te traga ideias para você ir nesse caminho. Porque a partir do momento que eu fiz essa virada de chave e parei de ser um micromanager da minha IA e comecei a fazer perguntas para ela e falei assim, cara, me ajude a pensar nisso, me ajude a elaborar um melhor raciocínio, me dê dicas, qual a sua opinião? Eu pergunto direto para minha IA, eu falo, qual a sua opinião? Ela começou a trazer muitos outputs muito ricos e abriu muito a minha cabeça sobre como usar a IA e a capacidade dela. E acho que uma última dica, né, para complementar só e concluir, é que eu acho que você também não tem que ficar hypado com as IAs do mercado, porque tem muita IA, né? Às vezes Gemini, daí Copilot, daí Cursor, Antigravity. Cara, escolhe uma e fica com ela, assim. Tipo, apesar de ter diferenças nas qualidades das IAs, elas não estão numa diferença muito grande de outputs, assim, né? Então, beleza, o Gemini gera uma landing page mais bonita, o Claude tem essas vantagens de inteligência, mas no final, todas elas vão te levar para um resultado muito similar, assim. Então, eu acho que também não ficar meio hypado em querer ficar testando tudo e escolher uma ferramenta e ficar com ela, entendeu? Então, acho que é um caminho saudável. Calma, assim, né? Boa. Bruno, aproveitando aí o ensejo, para o pessoal que está nos ouvindo, fala para o pessoal onde que eles podem te encontrar, seja ingressar na tua comunidade, enfim, quem está interessado em se aproximar aí de você. Boa. Galera, vocês me acham em todas as redes sociais, meu carro-chefe é meu YouTube, vocês me acham lá como Bruno Okamoto, com O-K-A-M-O-T-O. Vocês me acham no Instagram como Bruno Okamoto, no LinkedIn. Gosto muito de fazer vídeos, gosto muito de falar sobre esses assuntos. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, da nossa comunidade, vocês podem acessar o comunidade.microsas.com.br e conhecer. A comunidade é super legal, gente muito bacana lá dentro, tá? Então, obrigado aí, Pedrão, também pelo convite aí. Prazer enorme estar com vocês hoje. Eu que te agradeço aí pela participação. E, Gabriel, como é que o pessoal aí que está ouvindo quer saber mais sobre a Alvo, quer entender se a Alvo pode ser uma solução aí para quem está na área de Field Services? O que o pessoal pode fazer e como que o pessoal te acompanha? Legal. Bom, eu estou no LinkedIn, Gabriel Moraes, tudo junto. Estou no Instagram também. E a Alvo, acessa nosso site www.alvo.com.br, que lá tem todas as informações se o Alvo pode ser a solução certa para a sua operação de Field Services. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, cara, foi bem legal. Enfim, eu acompanho o Bruno no LinkedIn, eu nunca tinha conversado com ele, mas leio os posts que ele faz lá. E o Pedrão sempre foi uma inspiração para a gente desde o primeiro dia de aceleração, então estar aqui é um privilégio. Uma honra aí conversar com vocês. Vamos, assim que tiver, a gente lança e divulga aí para todo mundo, né, nas nossas bases, mas já agradeço aí o tempo de vocês, acho que ajudamos, espero, empreendedores aí com esse bate-papo. Ou causamos mais discórdia, né? Ou causamos confusão. Né? O cara terminou o episódio aqui pensando, putz, já sei que nada sei, tô ferrado. Game over. Game over. Vou plantar batata na fazenda. Muito bom. Gente. Se esse episódio fez você repensar a sua estratégia, estrutura do time ou até o seu roadmap de produto, compartilha para aquele empreendedor, para aquela empreendedora que precisa ouvir isso e ter novos insights. E eu queria saber de você, na prática, quanto que você já desenvolve de código utilizando IA e quanto que isso mudou o seu negócio. Continua essa conversa com a gente nas mídias sociais, marcando @Ace Ventures e também na nossa comunidade no WhatsApp que se chama Growthaholics. Aqui nas notas do episódio tem mais instruções para você entrar lá. Bruno e Gabriel, obrigado por tudo, obrigado pela franqueza. É muito difícil a gente conseguir discutir com tanta abertura esses temas que são um pouco mais polêmicos. Se esse conteúdo te ajudou a pensar melhor como empreendedor, como empreendedora, avalie o nosso podcast com 5 estrelas. A gente agradece muito porque isso ajuda a chegar a mais pessoas e, consequentemente, ajudar
mais pessoas. Valeu e até a próxima.